Mas sabe que uma coisa que fez o Bolsonaro se tornar uma via? Ele tava em campanha 4 anos antes da eleição, tá ligado? Eu sinto que se tivesse realmente... Pra surgir uma terceira via, o cara tinha que estar agora falando, eu sou a porra da terceira via e vamos lá. Mas não tá surgindo nada disso. Cara, mas eu acho que, de novo, é uma sensação que não considera as variáveis que importam. Pode ser uma boa estratégia num caso, pode não ser em outros casos. Tudo depende do contexto. A questão eu me sinto desotimista. Pessimista. Me sinto pessimista na parada. Mas não adianta muito se sentir pessimista. Não é questão de adiantar, não. É o que eu sinto olhando o cenário. Então, a gente precisa trabalhar para construir uma alternativa que reflita a nossa vontade. Aí eu concordo, exato. Então, vamos lá, vamos ver o que está surgindo, quais são as candidaturas alternativas, o que eu posso fazer. Vou trabalhar para isso, acredito nessa? Prospectivo. Senão a gente fica só, putz... Mas é foda não... mas aquilo é o argumento que você deu. É foda não trabalhar para uma terceira via... Trabalhar para uma terceira via sem essa terceira via existir também, não, né? Mas calma. Aí a questão é a articulação. Ela pode se apresentar. E começam a se desenhar algumas coisas. Você está falando, eu já consigo pensar em algumas coisas. Você não disse? Sim. E aí, a partir do que você pensou, você tem acompanhado a estruturação dessas candidaturas? Tem visto o que o povo tem feito? Tem trabalhado de alguma maneira para fortalecer algum movimento que te represente mais? Sim. Então, ótimo. Eu tenho trabalhado para fortalecer o movimento humano, que é liberdade. Legal, mas beleza. Mas se eu for para falar para você que se um dia eu vou fazer campanha ou fazer um esforço para ajudar algum político na campanha dele, nunca na minha vida. Tudo bem. Também nunca. Escolhas. É porque, mano, eu já perdi total crença no sistema brasileiro. Para mim, eu juro para vocês, para mim isso é um teatro macabro. É só a gente ficar... É tipo... filme, é tipo cinema e novela. É uma coisa que a gente fica vendo pra sentir que tá fazendo parte da parada e sentir que algo tá mudando, que a gente tá participando. Mas é verdade que as cartas estão marcadas, já estão na mesa e a gente não tá fazendo nada pra mudar. Esse é um tipo de discurso que você interessa... vem se decepcionando há tanto tempo que você chegou nessa... Sim, cara. Mas assim, eu acho que o desenho meio que tá desenhando. Eu entendo o teu argumento de que essa terceira via, se viesse a existir, ela teria muito mais força se ela já tivesse concretizado e viesse fazendo, enfim, campanha e direcionando. Mas eu acho que eu li alguma coisa no jornal ontem ou anteontem que o Luciano Huck não vai sair, né? Porque ele vai, parece que, renovar o contrato. Então, já é um cara que seria a suposta terceira via, né? Que é um outsider, e que não vai participar. Então, isso já vai... Mas ele é um outsider, Luciano Huck? Ele nunca foi político. O cara é um apresentador de TV. Um outsider é um cara realmente desconectado dos jogos políticos que rolam em Brasília. O conceito de outsider mas aí você seria... quer o quê? Uma pessoa que não saiba nem como rola a política, nada? Não, eu quero que ele saiba, mas eu não quero que ele já esteja comprado ou vendido. Eu acho que você talvez esteja com esse discurso de contra a elite de qualquer maneira. Não, é que sério que você olha pro Luciano Huck e você pensa num cara... outsider. Mas é que o outsider é um cara que... o Luciano Huck, ele ganhou um empréstimo do governo Dilma, eu acho, pra comprar um jatinho a juros baixos. Esse cara não é um outsider. Esse é um cara total insider. Qualquer pessoa que tenha feito um empréstimo com juros subsidiado não pode. Qualquer pessoa que tem um dedinho no poder e que já tá com os esquemas e ganha privilégios do sistema, esse cara não vai chegar no sistema e combater o sistema. Então, mas esse cara vai ser só mais um fantoche. Mas o que é combater o sistema? É mudança. Por que as drogas não legalizam? Porque o sistema, ele é interessante pro sistema continuar legal. Muitos senadores ou, sei lá, deputados federais, eles são da máfia. Eles são envolvidos com esquema fudido. Mas você consegue perceber que todas as suas afirmações, elas são baseadas em impressões? Não é impressão. E sensações? O Aécio foi encontrado com passa-base no... Não, mas a questão... Sim, eu não tô falando que... não tem assim, eu tenho essa conexão do fulano com X coisa. Eu entendo a sua frustração, é natural que você tenha. Uhum. E eu acho que é esperado que as pessoas se frustrem com o sistema político. Mas essa tua frustração é uma frustração generalizada com como as coisas funcionam. Legal. Só que você precisa entender, o que é um outsider que eu quero? Como que eu viabilizaria essa candidatura? Isso, é porque o outsider... É mais prático, é menos só... tudo errado e tal, É porque quando a gente pensa... será que não chega um momento que a gente tem que falar pro pessoal, mano, vocês estão aí votando, achando que estão fazendo sua parte. Não, eu voto, tô na democracia, a gente vive numa democracia. Todo ano eu voto. Desculpa, pra mim parece um gado que tá usando a porra da desculpa que ele tem uma oportunidade de 2 em 2 anos, porque são 2 anos pra votar... E ele acha que porque ele vota, ele é livre e ele tá fazendo alguma mudança no mundo. Pô, isso é um discurso que pra mim... Mas, de novo, é um discurso derrotista. Eu acho que não. O derrotista é achar que você votando vai mudar alguma coisa. Mas qual é a proposta?
Eu acho que a gente tem que olhar para nós e se importar com nós mesmos, construir internamente as nossas relações pessoais e não se importar com o governo, ficar tentando fazer campanha para político. Mas o governo vai existir. Ele vai existir, mas se o governo tiver uma população muito forte, unida, estabelecida, com grana, entendeu? Todo mundo ajudando um ao próximo, o governo vai ter menos influência para foder o povo, é a minha visão. Quanto mais fortalecido o indivíduo tiver, mais difícil é para um governo impor uma vontade autoritária. Legal, mas aí os indivíduos vão se fortalecendo e você tem eleições, por exemplo, em 2022. Eu quero uma proposta pragmática, prática, 2022. A gente só fala, não vai adiantar nada? Eu acho que não. Eu acho que você tem que votar no cara que você acha melhor no primeiro turno, tá ligado? Mas, aí no segundo turno vem Lula e Bolsonaro, o que você faz? Você fala assim, mano, eu tô numa piada. Esse país é uma piada, é brincadeira isso que tá acontecendo, percebe, não é possível. De novo, não tem pragmatismo. É só, que merda. Não, eu entendo a sua reação, mas a gente momento que você tá num barco em volta de chamas e cheio de merda, e ele vai afundando aos poucos e fala, mano, isso aqui não vai a lugar nenhum. Então tá bom, então morre e afunda. Beleza. A tua postura é essa. O meu ponto é, a realidade é o que ela é. Uhum. Ela não é o que você gostaria que ela fosse. Ela não é o que eu gostaria que ela fosse. E a gente precisa trabalhar pra tentar transformar na medida do possível. Só que tem que ter proposta prática. Uma frustração extrema, né? Mas é que meu ponto é que alguém tem que apontar que essa é a realidade. Porque as pessoas não entendem que essa é a realidade. Mas por que faz? Elas acham esse papel, cara. Mas eu tento. Vai lá. Mas eu tento. Mas aí eu quero proposta, não só reclamação. Eu dou proposta. Eu dou aqui várias. Uma democracia direta. Democracia direta é uma proposta que eu tenho. Para todos os assuntos. A parada Tá bom. A parada do outsider, na minha leitura, é que seria um... Mas pode perguntar, não pode falar à vontade, eu não tenho problema. Mas nem eu só falei, não, tá bom, vai, a proposta. Não, a parada do outsider, que na minha leitura eu vejo o Luciano como é porque de todas as outras possibilidades ali, todos são políticos, ou já estão inseridos no contexto político. O cara já teve um cargo ou na máquina pública, ou se candidatou, enfim. E o Luciano Huck, apesar de ele ser uma pessoa envolvida com política, ele nunca teve um cargo na política, entendeu? Ele é um cara que é um apresentador de TV. Se você falar, outro cara que vai vir é um médico, outro cara que vai vir é um empresário. Esses caras, na minha leitura, se eles não tiveram nenhum cargo público, ou se eles não tiveram, sei lá, tanto um cargo que ele foi eleito para isso ou indicado para isso, ele é o outsider, porque ele é um forasteiro, ele está vindo de outro segmento e entrando na política, entendeu? Essa é a leitura só enfim, o único possível outsider que a gente teria, que era o Luciano Huck, pelo que parece não vai sair, porque essa notícia é que ele vai renovar com a Globo, então vai voltar para, de novo, dentro de enfim, todo mundo, as cartas marcadas. Todos os candidatos possíveis que a gente ouve falar são caras que já estão na política. E aí vem tua frustração que você falou. É que assim, tem umas coisas que são básicas. Por exemplo, investimento na educação para a gente ter efeito daqui a 50 anos. Uhum. Certo? Que é umas paradas que ninguém faz porque não dá voto. Uhum. E eu já vi... Mas essa tua consciência já é muito legal. Não, beleza. E isso que você está fazendo é um puta trabalho. Então, você dizer, por exemplo... porque aí você vai ter consequências como discussões de você tirar a vinculação das verbas para educação e saúde, você começa a perceber que talvez o cara tire a verba da educação para jogar para a saúde, não porque o Estado, o município precise mais de verba para a saúde. Voto. Mas é porque dá voto. Exato. Isso é uma política eleitoreira. Isso já é legal. Isso é uma coisa legal pra gente falar, porque a gente começa a perceber, e aí a população, percebendo que pode ser uma política eleitoreira, começa a cobrar e falar, não, cara, mas peraí. Justifica melhor essa tua decisão aí. Quando a gente se conscientiza das coisas e cobra justificativas claras, já melhora muito, porque fica mais difícil enganar as pessoas. Mas por isso que eu falo tanto da gente buscar ter clareza e racionalidade. O que é que a gente quer? O que é que a gente acha? A partir de onde a gente concluiu isso? Porque assim a gente vai fortalecer a nossa crítica. É fortalecendo o nosso senso crítico, e aí eu concordo com você fala de fortalecer o indivíduo, mas fortalecer criticamente. Eu preciso saber qual é exatamente o objeto da minha crítica para cobrar um posicionamento. Essa posição, ótima. Olha lá, a galera vai instrumentalizar. Porque a educação vai dar resultado de longo prazo. Não é nada, ele falou isso, todo mundo sabe disso há anos, só que não é todo mundo, Monark.
Claro que não. Recentemente a gente estava discutindo desvinculação de receita e o pessoal estava falando, mas o gestor tem que poder decidir. E eu concordo que ele tem que ter algum grau de liberdade para decidir, mas eu preciso considerar esse dado, que é, na saúde eu consigo fazer ações visíveis no curto prazo e eu posso ganhar com voto. Não é tão fácil assim, porque os assuntos eles se tornam mais complexos quando eles chegam no debate. Chega uma hora que você está discutindo desvinculação de receitas, você vai falar, pô, peraí, sei lá. E, de repente, esse argumento está lá. Só que alguém precisa chegar, pensar, falar, olha aí, tem esse argumento. Mas eu me pergunto, o que adianta a gente ter ideias fodas, argumentos fodas? Você tá desanimado, Monark? Não, não adianta, cara. Mas há quantos anos não a gente se derrota, vive isso? não. Mas há quantos anos a gente Mas vive qual é isso? a alternativa, cara? É falar, porra, quantos anos nós estamos que não vai Eu acho que adiantar a gente tem nada. que causar indignação nas pessoas. Não, mas as pessoas já estão Não indignadas. tão Só que a gente suficiente, precisa... elas parecem estar Sabe quando você tá na merda e tá quentinho? Eu acho que a gente acha que tem indignação. A gente precisa de indignação junto com ação. E ação significa, do mesmo jeito que a gente fala sobre o debate de política de drogas, as pessoas precisam se informar, não Com precisam? certeza. Então, muita gente debate política de drogas baseada em impressão. E por isso o debate não avança. Então a gente tem que cuidar para que em todos os assuntos a gente tenha argumento e não opinião sobre aquilo, para que a gente avance. Mas será que é só uma impressão minha que o Estado tá meio caótico e que parece que não não evolui? acho que seja só uma impressão. Eu falo que você fala baseado em impressões porque eu falo, mas o que é praticamente para a gente conseguir pensar em soluções? Eu acho que é mais... a gente pode pensar em uma milhão de frustração mais soluções aqui. é uma Mas frustração nenhuma das mais nossas geral. soluções vai passar. Nenhuma Então, vai lá de ganhar. novo, não adianta. Tudo que eu falar pra você falar, mas não vai adiantar nada. Então, se não vai adiantar nada, cara, vai morar numa ilha. Eu tenho vontade, cara. Então vai. Você já viu aquele filme do Só que eu cara quero do ser Ilha rico, das, na ilha não Ilha tem das Flores? Capitalismo. Eu vou tem mais ali. Você já viu o Nossa, Ilha das já foi Flores? Quanto tempo a gente tá aqui? Aquele Já foi a filme, qual garrafa que é o inteira. filme lá do cara que cria uma plataforma e vai morar na Puta, ilha? que tem a moeda Você dele. tem que ver tudo. isso aí. Cara, Tem o um cara Criação tá ligado, dele, ligado. tem ele o se lascou no Libertinland, né? final, entendeu? Então eu vou te Cara, deixar exato. mais frustrado de novo. Ele- Por isso que eu não quero ir pra uma ilha. Eu preciso de, O sei cara lá, pega penicilina. uma plataforma de petróleo que Internet. parece que Fala um são negócio águas desse. internacionais, então ele não está sob sobre a jurisdição, sei lá, as leis daquele país. E aí ele cria as leis dele, a moeda dele e, porra, ele faz É legal esse filme, eu só não lembro o nome, mas é muito, muito doido. Pô, eu vi... Galera, sonho, manda no chat aí o nome do filme, se puder. Eu sonho pra um futuro onde Quem que... será? Galera, será que não manda? Ilha das Rosas, falaram aqui. Ilha das Rosas. Ilha das Ilha das Rosas, Rosas. olha lá. Pô, vê esse filme, você vai pirar, cara. Então, É mas muito ó, legal. quanto ao Lula e Bolsonaro, por exemplo, vamos dizer, eu sei que a gente ainda não tem todos os dados, não sei o que, mas vamos dizer que venha Lula e Bolsonaro no segundo turno. Cara, eu já vi que não rolou o bagulho do investimento na educação que eu queria. Tá ligado? Mas se que você são fez esse coisas negócio que da- são feitas... Não, mas aí pode não ser exatamente. Você tem todos os dados sobre as gestões Lula no investimento em educação aqui pra Não gente... tem todos os dados. Então, mas aí a gente precisaria deles, é o que Mas eu tô você falando, quer ver que cara. legal Mas esse eu sei negócio que da... a Porque educação será? no Pode não Brasil ser o é uma avanço merda. que Mas- você quis. Ô, Igor, Mas a gente é um dos piores países do Entendeu? mundo, não é? Teve Da um- educação. mas você vê esse Cara, mas negócio se da você educação... sai de muito de trás... É o que eu, Mas vamos você tá lá. contentado com pouco, na minha Mas, opinião. Monark, você não sabe o quanto é pouco. Quantos por cento evoluiu? Você não sabe, ou a gente tem o dado, ou a gente tá falando O achismo. mundo inteiro evoluiu. Você não tem o dado, cara. Você Não, eu tá sei que o falando- mundo você tirou- inteiro É o evoluiu. data foda-se Mas eu só aqui. posso conversar se eu tiver munido de dados e estatísticos. Tô falando, isso é uma É o conversa. ideal. Não, Porque mas aí senão eu é teria que ser vazio. um especialista, Mas entendeu? não, Mas- não, é só mas você quer pegar ver- e... Porque senão a gente fala vazio. Você quer ver eu uma acho parada que... que o Igor acho, a gente falou? falou que Eu acho pensa que... que a gente Quer ver uma mas parada? eu O acho Igor- que o isqueiro rosa, enfim, causa mais prejuízo à saúde. Tá bom. Então, não vale de nada. A gente Mas você não tem um bom argumento. Você não tem nada pra falar jogar sobre palavras. isso. Mas se você não tem o dado, você não tem nada. Você tá falando, não você evoluiu. tem a sua vivência, a sua experiência não vale de nada? Monark, qual a diferença da evolução nos índices de educação no Brasil de 2005 a 2013? Fala aí. Sei lá. E daí? Então pronto, a gente não sabe, não dá pra falar. Mas eu posso falar que a educação do Brasil é uma merda? Pode, que ela não é. Eu acho que pode falar que ela é uma merda, mas não pode falar que ela não evoluiu se a gente não tem o dado de que ela eu não sei evoluiu. que ela evoluiu, porque a educação... Mas em você todos pode os falar, se você tiver o dado, você pode falar que ela evoluiu pouco. Tudo que você pode falar tudo. Mas aí você pode estar falando uma mentira, por exemplo, se você não tiver o dado. Não, mas por exemplo, se eu tenho a percepção que a educação do Brasil é uma merda, Tá, comparado ao mundo, tá bom. eu posso ter a percepção que a gente poderia ter evoluído mais. Não posso? Mas é que é um argumento muito raso, porque assim, se eu tenho a percepção Se todo mundo evoluiu numa progressão. Qual é a progressão que todo mundo evoluiu? Ué, vai ver Singapura, por Não, exemplo. qual é a progressão?
A gente sabe que países como Singapura... Qual é a progressão? Mas isso é muito chato, pra eu não poder conversar, falar sobre o que eu penso, porque Mas eu tenho que ter pode, os números e mas eu estatísticas, senão eu posso falar o que Mas eu eu penso. não posso falar. Eu posso perguntar qual é a progressão? Eu vou falar que eu não sei. Então pronto, aí acho que acabou. Mas eu não vou continuar. Aí eu não posso falar o que eu penso. Não, Se eu não pode. sei a estatística. Não, tá bom, pode. Não, eu tô não deixando você falar? Não, eu sei. É que quando eu falo o que eu penso, é qual é os dados específicos. Mas é que então, é assim. pronto, o que você pensa tá inválido. Eu não vou nem contemplar a sua opinião. Vamos tentar, vamos ver se eu consigo um outro exemplo. O seu cabelo... Não, é que tipo... não, eu entendo. É que é muito ruim a gente não poder conversar sobre as coisas por causa que a gente não tem Mas sabe o que eu acho? Sabe o que eu junto. acho um absurdo, Monark? Eu acho um absurdo que você não tenha engordado durante a pandemia. Eu engordei. 10 Então, quilos. mas eu acho que você não engordou. Tá, mas eu engordei. Não, mas a minha opinião é que é um absurdo que você não tenha engordado durante a pandemia. Mas Seria- se você vê seria um ótimo, vídeo... Mas ótimo. de onde tá baseando sua opinião? A minha base... Aê, você quer que eu me baseie o quê? Num dado da realidade, Monark. É isso que eu tô tentando te falar. Não é um dado da realidade que a educação no Brasil é uma merda? Não é um dado da realidade que Singapura tinha uma educação de merda? Acho que eu e evoluiu em pouco já tempo? fiz meu ponto, mas acho que entendeu. Mas não fez beleza. esse seu ponto, entendeu? Não, é não, isso. tudo É que bem. você tá falando. Eu não tenho a estatística que você pediu. Eu tenho algumas estatísticas. Não, Eu mas tenho o que eu tô estatística- falando é que você não tem a estatística e tudo bem. Eu tô falando que eu legitimo o seu descontentamento. Ele é legítimo. Eu também fico descontente com o estado da educação no Brasil. Mas a gente precisa discutir partindo da realidade. Se eu falar que você não engordou no ano, eu posso falar o que eu quiser. Quem tem boca fala o que quer. Agora, se isso tem lastro na realidade ou não, a gente vai precisar dos dados da realidade. Então, mas eu das dei alguns dados informações. da realidade, não dei? Ai, né?